Queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui de volta no nosso canal do YouTube para tratar de um tema muito importante, que são os probióticos. Existe muita mitologia, existe muita informação pertinente, existem dentro desse mesmo caldeirão coisas que nós deveríamos e deveremos saber e aplicar no nosso dia a dia e coisas que só fazem poluir essas informações, trazendo muitas vezes abordagem para um plano comercial, apelativo, propagandas de probióticos que a gente vê aí todo dia. Então eu quero trazer para vocês hoje uma pequena ideia do que são essas moléculas, na realidade, bactérias, de onde elas vêm e como elas são fundamentais para a nossa vida e para o nosso equilíbrio de saúde. Os probióticos são as bactérias que habitam naturalmente o nosso tubo intestinal. O tubo intestinal, principalmente o intestino grosso, aonde a maioria dessas bactérias habita, é um ambiente aonde estão ali posicionados e localizados cerca de 80% da atividade imunológica no corpo humano ocorre no intestino. Existia um pesquisador, professor de fisiologia russo, chamado Ilya Ilyich Metchnikov. Esse indivíduo, em 1908, proferiu uma frase que está mais atual do que nunca. Poderia ter falado isso hoje pela manhã com total propriedade. 1908, ele foi o quinto cientista a ganhar um prêmio Nobel em medicina e ele disse: a morte começa no intestino. Ora, se a morte começa no intestino, é óbvio que a saúde também começa pelo intestino. Então, o que é que nós precisamos compreender de uma maneira bem prática sobre os probióticos? Quando uma criancinha está sendo gerada na barriguinha da sua mãe, no útero materno, aquele ambiente intestinal da criança é praticamente isento de bactérias. Até alguns anos atrás se pensava que o cólon de um bebê ainda na barriga da mãe era estéril, mas hoje nós sabemos que não é exatamente estéril, mas é quase estéril, mas tudo passa a acontecer a partir do nascimento. No nascimento, a via do parto preferível deveria ser a vagina. Por quê? Porque a vagina é um ambiente onde existe uma alta concentração da primeira linha de bactérias que vai ter que colonizar o intestino desse novo ser, chamado de Lactobacillus acidófilos. A partir do momento que essa criança passa pelo canal vaginal e nasce, ela é contaminada com esses lactobacilos, passa a ter essas bactérias como parte da sua própria flora intestinal, e os lactobacilos são a base, o alicerce de uma flora que vai se desenvolvendo ao longo dos anos, é continuada com a segunda linha de bactérias, que é a Bifidobacterium bifidum. E onde é que temos Bifidobacterium bifidum? No leite materno. Então, para que uma criança adquira a base da sua flora intestinal, que vai gerar um indivíduo adulto e saudável, é preciso cumprir dois predicados cada vez mais difíceis de serem cumpridos no mundo de hoje. Primeiro, nascer por uma vagina. Depois, alimentar-se do leite materno pelo menos 1 a 2 anos. É o tempo mínimo para que essa criança adquira a base de bactérias que vai formar uma flora bacteriana saudável. O indivíduo adulto, essa colonização vai proliferando, outras famílias de bactérias vão surgindo e ao chegar na idade adulta, ali por volta de 18, 20 anos de idade, o ser humano possui no seu corpo mais células de origem não humana do que humana. Na realidade, um indivíduo adulto é apenas 10% humano. Porque se a gente for olhar pelo ponto de vista quantitativo, nós temos no nosso corpo aproximadamente 10 trilhões de células humanas e temos 100 trilhões de bactérias que são estruturas não humanas. Então, o mais irônico de tudo isso é pensar que, do ponto de vista quantitativo, não são essas bactérias que pertencem ao nosso corpo. É o nosso corpo que pertence a essas bactérias. Muito irônico, né, pensarmos assim, mas é a pura realidade da fisiologia. Então, quando o indivíduo atinge a idade adulta com essa colônia de bactérias saudável, um quadro chamado de normobiose intestinal, esse indivíduo tem plena capacidade de reconhecer de tudo que penetra pela nossa cavidade oral, alimentos ou qualquer que seja a substância que entrou pela nossa cavidade oral, tudo isso vai acabar lá no intestino e ao chegar no intestino, essas bactérias saudáveis funcionam como sinalizadores do sistema imunológico, uma reação de reconhecimento de padrões de tudo
que penetra no nosso corpo, o corpo vai ter que definir se aquilo é próprio ao sistema ou é impróprio ao sistema. É a ação próprio ou impróprio, self ou não self. Quando eu tenho essas bactérias populadas e em equilíbrio, é um grupo de aproximadamente 4.000 famílias de bactérias, dando origem a uma população de aproximadamente 100 trilhões de bactérias existem no nosso intestino. Esse indivíduo é capaz de prontamente ativar o sistema imunológico, produzindo reação de tolerância ao que é próprio ou reação de produção de anticorpos, uma reação comandada pelas células TH2, T helper 2, que vai dizer que aquele elemento não é próprio ao sistema e ele precisa ser eliminado, ele precisa ser debelado, porque ele não pertence ao sistema. Acontece que esta tal e desejável normobiose intestinal é um sonho pouco atingível no mundo real. Primeiro, porque a maioria dos nascimentos são pela via abdominal. Segundo, porque as mulheres não têm mais tempo de dar a mama 1 a 2 anos. Terceiro, a introdução alimentar precoce. Quarto, a introdução de medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, antialérgicos em crianças. Quinto, a toxicidade alimentar e ambiental. Sexto, o estresse, a má qualidade do sono e inúmeros outros fatores contribuem e confluem para que nos dias de hoje seja um verdadeiro delírio, um verdadeiro devaneio imaginar que o indivíduo vai chegar com 18 a 20 anos com essa flora bacteriana intestinal íntegra. Portanto, uma das coisas mais importantes que nós preconizamos aqui no nosso grupo, aqui no nosso mundo da medicina da longevidade, é passar a abordar clinicamente o seu paciente a partir da pesquisa de desequilíbrios intestinais. Porque os desequilíbrios intestinais geram desequilíbrios imunológicos, que geram reações imunológicas sistêmicas, e eu posso assegurar para os senhores e para as senhoras que na base do equilíbrio ou do desequilíbrio da saúde, nós sempre iremos encontrar um forte componente intestinal, tornando a pesquisa da disbiose intestinal e a sua correção uma ação de saúde preventiva mandatórios. Então, o que é que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia? Identificar clinicamente o grau de disbiose. Nós já temos não só questionários clínicos que indicam essa condição, mas também exames laboratoriais que podem confirmar esse diagnóstico e até mesmo o grau dessa disbiose intestinal para que nós possamos trabalhar no sentido de individualizar uma suplementação de determinadas cepas de probióticos em uma determinada dose, unidades formadoras de colônias, em uma determinada frequência, para que nós possamos fazer, através de uma intervenção terapêutica, algo que a natureza, os estilos de vida e a forma como essa pessoa cresceu, nasceu, amamentou, foi alimentada e foi criada, interferem no seu equilíbrio intestinal, que vão interferir no seu equilíbrio imunológico, que vão interferir na sua saúde, produzindo repercussões no sentido de mantê-la saudável ou doente até o final da vida. Então, muito relevante o conhecimento sobre a normobiose e a desbiose intestinais. Muito obrigado pela sua atenção.